Com a palavra o deputado Henrique Alves. Senhor presidente, deputado Onofre Santos, meu querido deputado Mauro Benevides, que consegue nesta casa ter mais anos de mandato do que eu sou o segundo, você é o primeiro, não se esconda dessa verdade, né? Que lhe honra muito. Senhor Eduardo Arthur Neves Moreira, conselheiro do Vasco da Gama, senhor Osir Espíndola, assessor do presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, meu querido Roberto Dinamite, meus senhores e senhoras que nos honram muito nesta manhã de segunda-feira. Eu só costumo vir do meu estado, o Rio Grande do Norte, não é tão perto, às terças-feiras de manhã e aqui e acolá, quando necessário, na segunda-feira à tarde, chegando aqui no começo da noite. Mas quando soube que essa sessão seria hoje pela manhã, já disse lá ao meu estado, deixa eu ir na segunda-feira cedo, que eu não posso faltar a homenagem a um dos maiores ídolos, não apenas do futebol brasileiro, mas do esporte brasileiro, naquilo que significa o esporte, que é saúde, que é respeito, que é democracia, que é amizade, que é cidadania. Então, Roberto, com muita honra, eu não poderia, portanto, deixar de estar aqui. E quero dizer a esta casa e a você, Roberto, que eu devo ser tanto ou mais vascaíno que você, por incrível que pareça. E eu vou dizer qual é o tipo de vascaíno que eu sou. Quem é vascaíno para valer vai entender o que eu vou dizer aqui. Eu sou aquele vascaíno, Roberto, que você pergunta qual é o time que você torce. O cara responde, eu sou contra o Flamengo. E qual é o seu time? É o Vasco da Gama. Então eu sou esse tipo de Vasco. Quem me perguntar, primeiro eu digo eu sou contra o Flamengo, depois eu sou o Vasco da Gama. Esse é o vascaíno legítimo que eu aprendi a ser. Até porque, meu querido Roberto Dinamite, eu tenho algumas histórias com a sua história que são importantes na minha vida, porque você foi, na minha melhor idade, melhor tempo de jovem, aos 20 e poucos anos de idade, o meu grande ídolo no esporte, no futebol, na torcida e nessa paixão. E eu vou lhe dar aqui um dado, Roberto. Naquele tempo que você foi para o Barcelona, naturalmente não podia deixar de ir, uma oportunidade daquela, já naquele tempo, de repente você admitiu voltar. Não me esqueço nunca o danado do presidente Márcio Braga do Flamengo. Teve a ousadia de bater em Barcelona para trazê-lo para o Flamengo, você deve se lembrar. E foi uma guerra danada. O garotinho, não o deputado garotinho não, o da Rádio Globo, ele fazia nos programas de esporte da Rádio Globo, como acertada a sua vida para o Flamengo. Ele fazia montagens como se fosse um jogo imaginário, Zico e Roberto jogando para o Flamengo com a sua vinda para o Flamengo. Foi um terror para a torcida vascaína naquela época, Roberto. E foi tanto que o deputado federal já era, nos meus primeiros mandatos, eu saí de Brasília, peguei o avião, fui a São Januário, Calçada era o presidente, pedi audiência a ele, e ele, que esse deputado federal vem de Brasília pedir audiência aqui a São Januário? E eu cheguei lá, sabe para quê? Para pedir a Calçada que não deixasse o Roberto Dinamite vir de jeito nenhum para o time do Flamengo. Fui lá só fazer isso. Ele disse, pode ficar. E ele disse, pode ficar tranquilo, deputado. Pode voltar para Brasília, que Roberto não vai para o Flamengo. E tanto é verdade, Roberto, que isso era importante, essa mística que você tinha com o Vasco, que quando você voltou, uma das partidas inesquecíveis, porque não passaram todos os gols desta partida, no dia que você volta, na noite que você reaparece com a camisa do Vasco, o Vasco vence o Corinthians por 5-2. E quem fez os 5 gols foi o Roberto Dinamite com a camisa
do Vasco da Gama. Então, Roberto, toda essa história sua, eu acompanhei muito de perto. Teve até, para finalizar, para não tomar o tempo dos senhores aqui, teve até uma briga familiar por sua causa. Você é muito responsável por uma briga com a minha ex-mulher, terrível, sabe por quê? Eu queria botar o nome do meu filho, Roberto, e ela achava que era um exagero. Foi uma confusão tão grande que eu terminei concedendo colocar Eduardo. Mas o que eu briguei para colocar Roberto, não consegui. Mas ficou simbolizado no meu filho, que é tão vascaíno como eu, a presença de Roberto na formação dele, porque você não é apenas, Roberto, jogador, como milhares que cumprem a sua tarefa, o seu dever profissional. Você é mais do que isso. Você é um exemplo dentro e fora do campo. Sobretudo para os jovens hoje espalhados pelo país. Quando os mais Robertos aparecerem no futebol, no esporte, melhor para essa juventude sair da droga, da marginalidade, do abandono, do desespero, da desesperança. E você é um exemplo disso. Menino humilde, jovem que começou com seu próprio talento a desbravar o seu futuro e se tornou, portanto, um ídolo nacional, um nome internacional. E tanta verdade que se elegeu vereador e depois deputado estadual, mostrando, portanto, o seu caráter, a sua conduta exemplar para quem pratica e faz do esporte um instrumento de unir, de ensinar, de aprender, de respeitar, de amar, de crescer e de ser. Portanto, eu acho, Roberto, que você, como herói do futebol brasileiro, entra num contexto dos maiores torcidas do Brasil, encerrou sua carreira como jogador em 93, resolveu investir na política com seu espírito de equipe, sua capacidade de liderança, sua determinação e perseverança. Elegeu-se vereador do Rio de Janeiro em 92, em 94 deputado estadual, tendo sido reeleito para legislaturas subsequentes. Em 2008, foi eleito presidente do Vasco, como primeiro atleta a exercer tal função, e vem se destacando pela competência, pelo idealismo e pela indubitável dedicação com que persegue o fortalecimento do nosso clube. É muito interessante e auspiciosa a combinação entre atividade esportiva e política. Você, Roberto Dinamite, fundamentou sua campanha eleitoral, olha a sua consciência, olha a sua visão, uma plataforma educação, esporte e saúde. Isso retrata bem o seu exemplo, o seu compromisso, e por isso que você é ídolo de todos nós. Agora, para finalizar, meu querido Roberto, a derrota no Botafogo domingo passado está aqui na garganta atravessada. Pelo amor de Deus, Roberto. O melhor time do Rio de Janeiro hoje é o Vasco. Se aproximando dele, o Fluminense. Ninguém imaginava que não estivesse ontem na partida final. Mas você, então, acontece no futebol essas zebras. Mas você tem, então, a obrigação de nos dar, a torcedores vascaínos deste país inteiro, a vitória quarta-feira, e nós irmos à final do Mundial de Clubes, Roberto. Eu não sei o que você vai fazer, mas faça. Com o plantel que o Vasco tem, com o futebol que o time pode jogar, Roberto, e agora sem o Barcelona, sem o Real Madrid, a gente pode ser, em dezembro, campeão mundial de clubes. Roberto, um grande abraço, a homenagem de todo o Brasil e particularmente do meu estado, o Rio Grande do Norte. Parabéns e felicidade, Roberto. Nós agradecemos ao deputado Henrique Eduardo Alves pelo belo pronunciamento.